no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Está na hora de conversar mais uma vez com o meu querido amigo, grande tricolor, o médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Contudo, por nem sempre apresentarem sintomas, grande parte das pessoas desconhecem ter essa infecção. Por isso, hoje, o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom dia, Helena, aquele beijo para a família Tupi, mas eu vou pedir licença a você para mandar um abraço. Um amigo que nos acompanha na rádio todos os domingos. Sim. Ele é locutor lá em São Pedro da Aldeia, região legal, dos Lagos. legal. É o Paulo Jorge e o irmão dele, o Juquinha, que são do bairro Vinheteiro. Mas por último, mas não menos importante, Dona Marli. Sabe que a Dona Marli, ela é da terra do Noel, ela é lá de Vila Isabel, vizinha da Dorinha, minha sogra. Fez 90 aninhos e nos ouve todo domingo. Dona Marli, olha, que papai do céu te abençoe, te dê muita saúde, muitas alegrias, que nós aqui no estúdio estamos de coração aberto, batendo palmas para a senhora. Isso aí. Feliz aniversário, Saúde, tudo de bom. Tudo de bom. Bom, doutor Silvio, vamos começar aqui pelo beabá, né? O que são hepatites e quais são os diferentes tipos? É mais ou menos um beabá, né, Helena? Você matou a pau, porque nós temos 5 tipos de hepatite virais aqui no Brasil. A hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, a hepatite D, a hepatite E, quase que o alfabeto inteiro. E os 5 tipos estão presentes aqui no Brasil. Elas têm características ligeiramente diferentes, mas vamos começar do princípio como deve ser feito. Vamos lá. Hepatite, como a família Tupi já está desconfiada, esse sufixo it é inflamação. E hépatos, em grego, é fígado. Então é uma inflamação no fígado. Olha o tamanho da encrenca. Eu tenho um órgão responsável pela produção de pelo menos 500 substâncias. Muitas delas absolutamente fundamentais à preservação de nossas vidas. Esse órgão ele é atacado por vírus. Vírus que se direcionam para o fígado, seja o vírus da hepatite A, seja o da B, da C, da D e da E. A hepatite A, que no Brasil é considerada endêmica. O que é isso, doutor Silvio? O ano inteiro eu tenho casos. É uma forma de hepatite que na maioria das pessoas passa completamente despercebida. Por quê? Dá pouco sintoma. Sim. Agora, como as coisas são cruéis na medicina, é um tipo de hepatite que pode ter, em alguns casos, e eu na minha vida vi 3 que eu nunca vou esquecer, a forma fulminante. O indivíduo adoece com hepatite em 3 dias, não faz mais parte do nosso mundo. 3 dias? É a forma fulminante. O vírus agride, sabe-se lá por que razões, de forma tão agressiva o fígado que ele é destruído em questão de horas. E o indivíduo fica amarelado, entra em coma, o coma hepático, e não sai. A única solução nesses casos seria um transplante de urgência, o que o nosso histórico de doações de órgão no país não permite. Não vai dar O tempo. primeiro caso eu vi ainda estudante de medicina, em 1980, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, lá no Fundão. Mas isso é raro, né, doutor? É raro, é raro. É mais comum, inclusive, em pessoas de uma certa idade. Mas, curiosamente, essa jovem tinha 18 anos. E foi uma coisa que me marcou muito, porque eu era um pouco mais velho do que ela na faculdade, prestes a me formar. E aquilo me causou, assim, uma angústia muito grande. As pessoas que acham que nós médicos somos absolutamente imunes à dor, não é verdade. Não é. A gente sofre e se compadece muito. E, às vezes, o preço a ser pago é guardar isso na vida. 45 anos depois, a gente guarda aquela imagem que não sai da nossa mente. Verdade. Então, o vírus da hepatite A, você vai me perguntar, mas eu não vou esperar. Eu vou encadear os assuntos por conta do tempo. Vamos lá. A hepatite A é uma doença autolimitada normalmente, ou seja, ela tem um começo que normalmente surge 15 dias depois que a pessoa é infectada, até no máximo 2 meses. Começam os sintomas quando eles existem. Que sintomas são esses? Mal-estar, dor no corpo, uma febre. Eventualmente se acompanha de sintomas gastrointestinais, enjoo, vômito, prisão de ventre ou diarreia. Aí surge o quê? Uma urina escura, como se fosse o chá, ou a Coca-Cola, Pepsi-Cola, cor de chá. Essa urina escura, você olha para o indivíduo, a pele dele já está amarelada, os olhos já estão amarelados, a icterícia.
ele está com uma hepatite. Se você for fazer o exame físico, você vai perceber que embaixo da costela, do lado direito, você vai perceber um órgão, que no caso é o fígado, que está aumentado de tamanho. E quando o médico encosta a mão, ele dói, porque houve um crescimento rápido devido à inflamação e a cápsula que reveste o fígado, ela distende. E quando o médico encosta nessa cápsula, dói. Então há uma dor ali naquele local. Obviamente o médico vai pedir os exames necessários, inclusive os testes sorológicos que vão permitir confirmar que existe ali o vírus da hepatite A. Normalmente não tem tratamento específico. A gente tem medidas de suporte de um modo geral. Mas eu tenho como prevenir a hepatite A. Como é que eu previno a hepatite A? A vacina. Eu tenho vacina para hepatite A. Apesar de ser uma condição que, graças a Deus, na maioria dos casos é benigna, eu posso ter esse caso fatal e eu posso prevenir com uma vacina. Vacina que tem alta eficácia e praticamente não tem efeitos colaterais. E está disponível no SUS. Então, vacinar para hepatite A. Agora, transplante do fígado, nos casos, não adianta nem falar muito, porque a gente não tem fígado guardado para poder fazer esse tipo de transplante, é muito complicado. Então, a forma de tratamento da prevenção, e lavagem das mãos. Por quê? A transmissão é por via fecal oral. O indivíduo que tem o vírus da hepatite A elimina nas suas fezes o vírus viável por até 5 meses depois da hepatite. E o vírus é muito estável no ambiente. Então ele pode, através de uma linha de saneamento básico que não seja das melhores, estou falando de nós, essa água pode contaminar inclusive alimentos. Então, se você tiver uma fruta que não foi bem lavada, um alimento que não tenha sido bem cozido, isso pode infectar alguém da tua casa com o vírus da hepatite A, que vai ser uma condição geralmente benigna. A hepatite B. A hepatite B normalmente é transmitida por produtos contaminados, tipo sangue contaminado, né? Basicamente, a via de transmissão é por hemotransfusão ou compartilhamento de agulhas e seringas. Eu tenho uma forma de contaminação também importante, que a gente precisa falar aqui com a família Tupi, que é através da relação sexual sem proteção. Então, o vírus da hepatite B, ele pode ser passado por via sexual e também da chamada transmissão vertical. Você sabe o que é transmissão vertical, Helena? Não. Aposto que a maioria da família Tupi também não sabe. É da mãe para o feto, seja durante a gravidez, seja na hora do parto. Sim. Então, suponhamos que a mãe tem o vírus da hepatite B, ela pode transmiti-lo ao seu feto, seja no decurso da gravidez, seja no momento do parto, razão pela qual dos exames pré-natais, dos quais a doutora Célia tanto fala aqui, são importantes porque detecta para a gente ter os cuidados necessários até para proteger esse bebê. Entendi. Curiosamente, a hepatite B, diferente da A, ela não dá aquele quadro agudo, não. Ela agride o indivíduo de uma forma muito lenta e ela sorrateiramente vai permanecendo no organismo. Às vezes, 20 anos depois da infecção, é que começam a aparecer os sintomas, não da hepatite aguda, mas da hepatite crônica, que vai evoluir para uma cirrose e um percentual significativo de casos até para o hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado, para o qual a gente não tem ainda nenhuma terapia. Se eu diagnosticar hepatite B, eu tenho antivirais que podem ser administrados, dependendo das características do paciente e do quadro clínico que ele apresentar. Hepatite C. Já temos mais 3, hein? Tem que ir no pique. Hepatite C, ela é muito parecida com a hepatite B. Ela dá pouco sintoma. As vias de transmissão, normalmente pode ser fecal oral também, mas é por compartilhamento de agulhas, por via sexual e por transfusão de sangue. De 1993 para cá, seja para hepatite B, seja para hepatite C, eu não tenho mais por transfusão de sangue, porque por lei, todo sangue que é transfundido, ele é testado para esses vírus. E se você quiser doar sangue, e tem uma seguidora nossa no Facebook que falou isso ontem, mas eu não posso doar porque eu tive hepatite. É provável, minha amiga, que você tenha tido hepatite A, que 95% dos brasileiros em algum momento tiveram contato com esse vírus. Já a hepatite B e a hepatite C, que permanecem no teu corpo pelo resto da vida, esses aí a gente descobre no momento que você for doar o sangue, porque o sangue obrigatoriamente é testado. Se for detectado, ruim, mas ao mesmo tempo bom,
porque você vai ser encaminhada para ser avaliada, até para saber se você vai precisar fazer algum tratamento antiviral ou não. Porque o fato de você ter o vírus da hepatite B ou da hepatite C não significa que você tenha que ser tratado. Porque em alguns casos ele vai conviver harmonicamente com você sem te causar doença. E a gente não vai fazer um tratamento que tem efeitos colaterais, claro. Tem evidências de que está havendo algum tipo de dano, eu vou dar o antiviral. O alfabeto está onde? Vai lá, pode lá. A, B, C, D. Agora falta hepatite D e E. Eu nem sabia que tinham 5 tipos. Vamos lá, a hepatite D, ela é uma co-infecção da hepatite B. Ou seja, o indivíduo tem que estar infectado pelo vírus da hepatite B. Quando começa a tossir, não tem jeito, para ele receber o vírus da D. O tratamento é feito, não tem vacina, mas eu tenho antivirais. O Silvio está saindo de desculpas à família Tupi. Eu quase que não vim fazer o programa por causa da gripe. Foi gripe ou resfriado? Na verdade, foi uma gripe que eu fiquei bom na sexta-feira, mas a tosse, para quem tem bronquite crônica como eu, demora um pouquinho a melhorar, né? Um mês. Sim, sim. Nossa. É uma aguinha aí, tranquilo. Enquanto isso, eu vou explicar aqui alguns detalhes. A hepatite D. A hepatite D, ela coabita o vírus da hepatite B. É uma co-infecção. O que torna a condição mais grave, porque eu tenho o vírus da hepatite B provocando lesão no fígado, que vai se somar ao vírus da hepatite D. Então, os casos de cirrose, que é a destruição do fígado, e de câncer do fígado associados à hepatite D, são em maior número. Eu tenho medicamentos antivirais que eu devo aplicar nesses casos para tentar destruir. Sempre que possível, num serviço de excelência, um serviço que tenha hepatologistas. Minha homenagem aos colegas do Hospital de Servidores, Dr. Paulo de Tarso, Dr. Bernardo, doutora Mariana, que fazem um acompanhamento dos nossos hepatopatas lá no hospital. E a última, para a gente encerrar, só ficou faltando a hepatite E. Hepatite E, ela é importante, particularmente para gestantes. Porque é uma doença que, como a A, na maioria dos casos, é benigna. Porém, se uma grávida contrai o vírus da hepatite E, o risco dela fazer a forma fulminante e vir a óbito é muito grande. Então, a gente tem um cuidado especial com as gestantes. Como é que é infectado? Você viu que a B, C e D são por via sexual e compartilhamento de seringas e alimentos do sangue contaminados. A E é como a A, oral fecal. Então, lavar as mãos, antes de ir para a mesa, lave as mãos. Cuidado com a questão do saneamento básico. Cuidado com a questão do sexo oral, anal, porque pode haver transmissão, porque o vírus pode permanecer no ânus e pode ser transmitido por via oral para a pessoa. Se for grávida, o risco de uma hepatite fulminante fatal é muito grande. Tenho vacina para hepatite A? Ainda não. Eu tenho para A. Então, para hepatite A e para hepatite B, só não se vacina quem não quiser, porque tem proteção. Lavar as mãos frequentemente. Não é uma doença que passe, como, por exemplo, passava a Covid, que você acabou de dizer que está aumentando o número de casos. Covid passa de pessoa para pessoa pela proximidade. Na verdade, na hepatite A, só vai passar se houver contaminação com fezes. Entendi. Tem que lavar as mãos e ter cuidados mínimos de higiene em casa e na rua. Perfeito. Domingo que vem, a princípio, tem futebol. 11 da manhã, jogo do Botafogo, né? Então, domingo que vem ou no outro domingo, a gente já deixa um tema na agulha. Insuficiência cardíaca. Certo. Então, tá marcado. Se eu sobreviver com essa tosse que quando dá, mas depois passa, eu fico bom o resto da tarde, aí eu fico morrendo de raiva. Aqueles 10 minutos que eu tô na rádio dá um acesso de tosse. Só na hora do programa, pô. Eu acho que com todo esse tempo e anos que a gente tem, acho que eu fico nervoso na tua presença. É isso. Meu amigão, se cuida, melhoras e até domingo que vem ou no outro domingo, então. Melhor. Até domingo que vem torcendo pro Botafogo, aqui falando de insuficiência cardíaca. Eu torço pro Botafogo, sim. Torço pro Vasco também. O Santoro tá ouvindo, ele sabe que eu torço. Torço pro Flamengo também, pô. Torço pro Botafogo e vai, porque não o Flamengo, pô?
Tô falando de futebol. Eu só torço pro Fluminense. Ele diz que torce pro Vasco também, Botafogo. Eu torço pros times do Rio quando jogam contra times de fora, sempre. Sempre, inclusive esse outro. Torceu ontem, então, pro Flamengo ganhar do São Paulo, né? Eu torci pelo empate ontem. Por uma razão. O que aconteceu ano passado com o Botafogo foi uma coisa tão dramática que eu gostaria muito que o Botafogo fosse campeão esse ano. Não, se for analisar por esse lado, eu também. Por esse lado eu também gostaria. Por isso que eu acho que o empate ontem seria melhor. Porque qual a alegria que eu tenho de ver o Flamengo mais uma vez campeão, tantas vezes campeão. Eu tenho do Botafogo. Pode não ter alegria, mas eu vou ter. Eu tive a alegria de ver o Flamengo perder ontem. Olha só, eu vou parar com o programa, porque as coisas aqui estão saindo do controle. As suas jujubas serão confiscadas. Em nome dos meus meliantes, eu peço que você reveja a sua decisão. Vou pensar. Um abraço. Família Tupi, um beijo até semana que vem. É tudo brincadeira. Um domingo abençoado. Isso aí, 11h45. Show.